Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma aula de farmacologia, fisiologia e terapêutica. Eu sou professor de farmacologia e fisiologia há mais de 10 anos, aqui do YouTube mais recentemente, mas também professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, plataforma que tem mais de 5.000 alunos online que você tem acesso aqui embaixo. Se tem um tema que a gente abordou muito aqui no canal, com certeza é o sistema GABAérgico, o sistema que desliga o sistema nervoso central. Então, o síndico volta mais uma vez, que é o GABA, aquela substância que dentro do sistema nervoso central vai desligando os interruptores e faz a gente ter um momento de depressão neuronal e induz o sono e eventos, então, de menos transmissão, vamos dizer assim, do sistema nervoso. Mas hoje nós vamos falar da classe mais clássica que envolve a terapia sobre esse sistema. Nós vamos falar dos barbitúricos. Essa primeira classe que eu citei, nós já falamos aqui algumas vezes, você já estudou o GABA-A comigo, então volte em outros vídeos e também assista, que é a classe dos benzodiazepínicos. Já falamos dela em outros vídeos. Hoje, o nosso foco são os fármacos barbitúricos e as características de cada um dos fármacos presentes nessa classe. Então, bora comigo na aula. Antes de mais nada, já se inscreve, ativa as notificações, dá aquela força pro professor, manda esse vídeo pros colegas, divulga o canal. Vamos lá, agora sim, vamos pra aula. Muito bem, na tela está de novo desenhado o receptor GABA-A. Não tem como você não tatuar o GABA-A no seu braço depois das aulas do professor José. Então está aqui o nosso querido GABA-A com as 5 subunidades, 2 beta, 2 alfa e 1 gama, um local magnífico para a ligação do nosso querido e amado GABA entre a subunidade alfa e beta, e um local para a ligação do benzodiazepínico, deslocando aqui a gama-modulina e ativando mais, esse receptor, potencializando a ação do GABA. A classe dos benzodiazepínicos é a classe dos moduladores positivos ou moduladores alostéricos positivos do GABA, do GABA-A, e não agonistas do receptor. Então, na verdade, o benzodiazepínico ele vai atuar no receptor e permitir que poucas concentrações do GABA façam um efeito intenso. Em comparação aqui, por exemplo, nessa estrutura desenhada, na falta do benzodiazepínico era necessário grande quantidade de GABA para alcançar o bloqueio neuronal, como mostra nessa última figura. Então, na verdade, ele potencializa a ação do GABA porque ele diminui a dependência da concentração do GABA. Ou podemos dizer que o BDZ ele aumenta a potência, aumenta o resultado da ação do GABA sobre o receptor GABA-A. Mas se nós não tivermos o neurotransmissor presente, que é uma hipótese impossível, mas vamos imaginar, e didaticamente eu acho que é bom a gente imaginar assim, não temos o receptor, o neurotransmissor GABA, o BDZ não vai fazer efeito. Simplesmente o benzodiazepínico não fará efeito no cérebro porque ele não é capaz de abrir o canal por conta. Ele precisa da presença do GABA para que haja funcionalidade sobre o receptor GABA-A. Muito bem. E aí que começa a diferença do BDZ para o barbitúrico. Os barbitúricos são fármacos de outra classe que num primeiro momento, em doses baixas, fazem exatamente a mesma coisa que os BDZs, apenas em locais diferentes no receptor GABA-A, em outras localizações, em outros sítios de ligação. Mas eles são capazes de potencializar também a ação do GABA. Mas, se a dose do BDZ, ou se ele for administrado na via endovenosa, aonde ele alcança rapidamente em grande concentração o nosso sistema nervoso central. Nesses casos, ele vai ser um agonista do receptor GABA-A. Então, no aumento das doses ou na disponibilidade do barbitúrico em grande concentração, como nas infusões
endovenosas, nesses casos, ele vai além de potencializar a ação do GABA atuando no receptor GABA-A, também será capaz de ativar ele mesmo o receptor. Por isso que a potência depressora do sistema nervoso central é maior do que a dos benzodiazepínicos. Então, esse é o principal ponto, o ponto inicial para entendermos a diferença entre a classe dos BDZ e dos BAR, os barbitúricos. Então, quem são esses fármacos barbitúricos? Então, em 1903, foi formulado um barbitúrico muito utilizado nos dias de hoje, que é o fenobarbital, com capacidades e com efeitos ansiolíticos, hipnóticos, anestésicos e sedativos. Logo em seguida foi sintetizado então um anestésico coadjuvante chamado de amobarbital. E aí, na terceira década, na década de 70, terceira fase importante na década de 70, nós tivemos então uma larga disseminação do uso dos barbitúricos, tanto injetáveis na apresentação do amobarbital, como via oral com o fenobarbital, para o tratamento de doenças onde a excitação do sistema nervoso central é o componente central. Ansiedade, insônia e outros tipos de estados agitados, né, ou ansiosos. Muito bem. Isso fez com que a capacidade dos barbitúricos de se depositarem dentro do nosso sistema nervoso central, maior até do que dos benzodiazepínicos. O problema deles terem um metabolismo muito intenso do nosso fígado gerou alguns casos de intoxicação por barbitúricos que nós vamos falar então na próxima, logo em seguida, depois que eu comentar sobre os medicamentos da classe. Então, alguns casos famosos de intoxicação por barbitúricos que levaram à morte, né, muitas pessoas. Em 1963, foi criado o clordiazepóxito, que é o precursor da classe dos BDZs, e aí começou a se migrar os barbitúricos para o tratamento adjuvante de anestesias, e ficou então só o fenobarbital como anticonvulsivante e a indicação terapêutica para ansiedade e insônia passou a ser os BDZs pela diminuição do risco de intoxicações pelos fármacos barbitúricos em comparação, pelo aumento, né, pela diminuição da intoxicação dos BDZs em comparação aos barbitúricos, apesar da dependência que eles podem gerar. Então, nós temos aqui a molécula dos barbitúricos. Eu, particularmente, acho muito parecido com uma nave espacial. Mas aí precisa de imaginação, precisa ter visto essa molécula e pelo menos ter assistido 2 capítulos de Star Wars para imaginar que isso é parecido com uma nave. Muito bem, na posição X que nós temos aqui do anel central, né, com 2 nitrogênios, é o anel tiopental, nós temos o anel barbitúrico, nós temos aqui então algumas possibilidades, né, aonde nós temos o enxofre como substituinte na posição X, demonstrado aqui no carbono 2. Muito bem, esse carbono 2 está detalhado nessa região aqui, ó, carbono 2 aqui, que aqui é então oxigênio. Muito bem. Sendo assim, aqueles barbitúricos que têm o enxofre substituindo o radical X aqui, eles são os chamados tiobarbitúricos, e eles são, então, têm alta ação muito curta, altíssima lipossolubilidade, maior potência hipnótica do que as outras drogas e também maior degradação. A fenila e a etila na posição 5 confere as propriedades anticonvulsivantes. E o grupo alquil ou aril no carbono 5 confere propriedades sedativas. E aí nós temos 2 grupos que foram se dividindo dentro da classe dos barbitúricos. Aqueles semelhantes ao fenobarbital, que é o único com essa característica de ação longa e potencial intoxicação, se ele usado a longo prazo, mas com menor capacidade hipnótica e sedativa, e o tiopental, a classe e os derivados do tiopental, que tem uma ação ultra curta, com alta potência hipnótica e sedativa. Então nós temos aqui dentro dos barbitúricos 2 divisões de barbitúricos. Características importantes, são intensamente metabolizados todos os fármacos dessa classe pela P450, especialmente a CYP3A4, a CYP3A5 e a CYP3A7.
Eles são indutores do metabolismo da vitamina D e da vitamina K, especialmente o fenobarbital. É uma interação muito importante, é um efeito fisiológico muito importante, aonde pacientes que utilizam o fenobarbital, por exemplo, como um anticonvulsivante, vão apresentar a longo prazo diminuição dos níveis da vitamina D e da vitamina K devido ao uso do anticonvulsivante barbitúrico ou fenobarbital. Então é um efeito característico e muito encontrado nos pacientes que usam continuamente o fenobarbital como anticonvulsivante. Aqui então nós temos alguns exemplos, né, relacionado com o tempo, que vai diferenciar então os barbitúricos pela forma de administração. Por exemplo, o fenobarbital é utilizado por via oral e os outros que são pela característica química, podem ser utilizados por via endovenosa. Então nós temos aqueles que têm ação curta de 3 a 8 horas, como pentobarbital, secobarbital e amobarbital, o precursor, e ação ultra curta, mais ou menos 20 minutos, como o tiopental. Então é evidente que não tem como utilizar eles para tratar estados ansiosos contínuos, porque imagina quantas aplicações deveriam ser dadas por esses medicamentos assim em um paciente com ansiedade. E eles têm doses específicas que devem ser respeitadas. Show? Muito bem, quais são os problemas e reações adversas da classe dos barbitúricos? Potencial de abuso, por exemplo, eles são viciantes também. O fenobarbital muito menos que os outros, mas eles causam adição, causam dependência. Sonolência, náusea, vertigem, tremores e, claro, eles são naturais indutores do metabolismo hepático. Eles induzem o metabolismo hepático de outras drogas. Nas aulas desenhadas, eu trago bastante sobre essas interações medicamentosas desenhadas no quadro. Então depois dá uma checada, dá uma olhadinha nas aulas desenhadas para avaliar esse tipo de interação com mais propriedade. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de história sobre os barbitúricos. O ácido barbitúrico foi descoberto em 1864 pelo químico alemão Adolf von Baeyer, seguindo um procedimento reacional de condensação envolvendo a ureia e o ácido malônico. Olha só, aqui demonstra a figura dessa reação. O ácido malônico mais a ureia tendo como resultado, né, a eliminação de 2 moléculas de água, nós temos então o surgimento do ácido barbitúrico, a nossa nave espacial dos sais do barbitúrico. Com ação então sedativa, hipnótica, anticonvulsivante, anestésica, ansiolítica e utilizado para tratar diversas desordens psiquiátricas e epiléticas. Muito bem. Então era uma classe, os barbitúricos, que era basicamente utilizada para tratar a ansiedade no início, no começo da utilização dela na terapia dos transtornos de excitação neuronal. Mas logo em seguida, como se avaliou, se verificou que o tempo de ação era muito curto, e que eles causavam uma intensa depressão do sistema nervoso central, muito maior do que outras drogas, com o surgimento dos BDZs, eles foram retirados do tratamento de ansiedade e de insônia. E, principalmente, o tiopental passou a ser, a partir de 1934, passou a ser largamente utilizado como adjuvante a uma anestesia venosa moderna. Então, ele era entendido como um anestésico puro, um anestésico direto. Inicialmente foi testado sozinho, mas pela falta de tempo de meia-vida dentro do nosso organismo, na verdade, tempo de ação dentro do nosso organismo, duração do efeito, ele acabou que ele virou um adjuvante ao processo anestésico. E aqui nessa tabela, então, eu mostro para vocês mais detalhadamente algumas informações de toda a classe dos barbitúricos. Aqui na primeira coluna nós temos o fármaco, metoxital, o tiopental, que são de ação ultra curta, o pentobarbital e o secobarbital, que são de ação curta, o amobarbital, o aprobarbital e o butabarbital, que são de ação intermediária, e o mefobarbital e o fenobarbital, que são de ação longa. E o tempo de meia-vida deles, basicamente, fora o metoxital, que tem um tempo de meia-vida de 1 a 2 horas, os outros podem se estender em muito o tempo de meia-vida. Quando o tempo de meia-vida é muito maior do que a duração do efeito, nós temos uma diminuição do resultado terapêutico, mas o risco de intoxicação aumenta, porque a pessoa deixa de sentir o efeito da droga e acha que ela já foi eliminada.
quando na verdade ela está acumulada no nosso organismo e numa próxima dose pode causar então um efeito grave depressor do sistema nervoso central, que o principal resultado disso é a depressão dos núcleos respiratórios, podendo gerar uma parada respiratória. Então aqui nós temos a duração do efeito. O tiopental tem uma duração de efeito de no máximo 30 minutos, de 20 a 30 minutos. O secobarbital e o pentobarbital de 3 a 4 horas. O amobarbital e o butabarbital são os principais, de 4 a 6 horas, e o fenobarbital de 6 a 12 horas. A dose também, nós temos aqui muita diferença entre eles. Desde doses de 50 mg, como o tiopental, até doses de 200 mg ou 320 mg dia, a janela, para o fenobarbital. Show de bola, pessoal! Então, como vimos, é uma classe que pode gerar quadros de intoxicação e causou, na verdade, muitos quadros de intoxicação. Temos aqui vários artistas famosos que, claro, chamam mais atenção do que a população no geral, mas não quer dizer que a população em geral também não sofreu muito com a disseminação do uso de barbitúricos na década de lançamento da classe e que podem ter ido a óbito também, como esses famosos, mas como eles são famosos, acaba trazendo mais atenção sobre eles. Então, por exemplo, a cantora Elis Regina, a atriz Brittany Murphy, o cantor Michael Jackson e o cantor do Prince, além disso o ator de Coração de Cavaleiro, acabaram sofrendo pelos efeitos deletérios do uso em doses altas ou a mistura de barbitúricos com outros medicamentos. Além deles, o Elvis Presley também, que aos 42 anos acabou indo a óbito. A causa oficial do óbito do Elvis Presley foi arritmia cardíaca, mas o exame toxicológico comprovou a existência de mais de 14 substâncias dentro do seu corpo, incluindo morfina, que é um opioide, barbitúricos, codeína, diazepam. Então, vários medicamentos depressores do sistema nervoso central que causam também, por exemplo, a morfina causa sensação de bem-estar, de recompensa e causa alucinações, em conjunto dentro do corpo, causando aumento da depressão respiratória, um efeito sinérgico para bloqueio do sistema nervoso central. O que gera, então, um efeito rebote paradoxal, como ansiedade, sudorese, perda de apetite, hiperatividade, convulsão, paranoia, cãibras, dentre outros sintomas, por exemplo, que advêm da abstinência. A pessoa utiliza e acaba tendo abstinência quando diminui a dose. Esse composto, a utilização de medicamentos conjuntos com a mesma finalidade, acaba que se soma o risco de dependência de todo o coquetel. Então dizem que, por exemplo, o Michael Jackson, ele utilizava vários medicamentos para dormir e na noite que ele faleceu, ele ligou e aplicou várias ampolas de Propofol, um anestésico, que não é barbitúrico, é uma outra classe. O Propofol, que é o leitinho branco, utilizado em anestesias de longa duração, por exemplo, que é só usado no bloco cirúrgico. Pensa só, um organismo que já utilizou várias drogas, utilizar o Propofol para dormir. Claro que o risco de ter uma overdose ou principalmente uma depressão respiratória por causa da overdose é muito grande. A dosagem indicada geralmente limita de 100 a 200 miligramas dia, por exemplo, do fenobarbital. Dosagens que ultrapassam esses valores são utilizadas por períodos curtos, que propiciam então, porque podem propiciar tolerância, causando também dependência física e psíquica. Os problemas como anemia, depressão, falta de coordenação motora, irritabilidade e confusão mental, além de outros depressores do sistema nervoso central, são potencializadas com o álcool. Então, todos eles um quadro muito parecido de utilização de muitos medicamentos em conjunto para deprimir o sistema nervoso central e em conjunto sempre a bebida alcoólica, que potencializa todos esses efeitos. Muito bem, nessa aula nós falamos dos fármacos barbitúricos, do emprego terapêutico de boa parte deles, mas algo levanta uma dúvida. As pequenas modificações na estrutura do fenobarbital realmente fazem com que ele seja tão diferente dos outros barbitúricos? Pois é, o fenobarbital é uma molécula muito mais empregada como anticonvulsivante do que qualquer outra coisa. Mas, dentro da grande classe dos anticonvulsivantes, nós temos vários outros fármacos com propriedades diferentes
em alguns pontos e sinérgicas em outros pontos. Então eu te convido a escolher. Você quer que eu faça uma aula só de anticonvulsivantes, falando de todos eles, do mecanismo de ação, do emprego terapêutico e tudo mais? Então escreva aqui nos comentários, deixe a sua opinião, que com certeza esse professor vai olhar, vai lê-la e vai trazer uma aula para você também de anticonvulsivantes. Gostou? Então se inscreve no canal, ativa as notificações, chama os colegas aqui para o nosso canal e até semana que vem na próxima aula. Tchau, tchau!